É Gênesis 4. Você vai achar? Amém. Vamos ler o 5, que diz assim. Não, vamos ir um pouquinho mais para cima para nós termos mais ciência. O 25, 4, 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um Filho. e chamou o seu nome? Sete. Sete foi dado no lugar de Abel, que Caim matou. Caim matou o seu irmão. Então vamos lá. E chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E então começou a invocar o nome do Senhor. Só depois de mais ou menos uns 250 anos é que começaram a falar de Deus. Está entendendo? Não, os filhos de Caim tomou conta de tudo ali. Você vai ver que depois Deus vem e acaba com tudo, porque o negócio estava ficando feio. Então depois de 250 anos mais ou menos, que vão começar a falar de Deus. Aí você vai ver que a Bíblia fala assim, a serpente, a antiga serpente, porque o diabo ele é muito antigo. Quem está entendendo? Ele é um dos primeiros que Deus fez, ele é o mais velho. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então a antiga serpente. Então agora Deus está falando a respeito, depois de 250 anos, mas no caso tem referência na Bíblia. Senão nós estávamos falando. Amém? Quer ver no versículo aqui, no 5:1 diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança que Deus o fez. Macho e fêmea os criou e abençoou, chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. Adão viveu quanto? 130 anos e gerou um filho. Depois de 130 anos ele vai ter o primeiro filho. A sua semente, semelhança, está vendo? Igualzinho ele. Não igual do Caim. Conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Por que Sete? Porque Deus dali para frente iria trabalhar nessa família dos Sete. Amém? Sete ia ser a representação de Deus aqui na terra. Amém? Versículos 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Aí teve bastante filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Então depois de 130 por 105 dá quanto? Quem está entendendo? É muito, tá vendo? Vai dar uns 250 anos mais ou menos, 100 antes nasceu o Filho de Deus. Ou melhor dizendo, 100 antes o nome do Senhor ser invocado. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então você vai ver aqui que Deus começa a trabalhar na terceira geração. Deus começa a trabalhar em cima do neto. Amém? Então você vai ver que vem Adão, Sete e Enos. Depois em Enos começa a ser invocado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Tá, então agora eu gostaria de com os irmãos lá para Gênesis 6. Você vai ver na genealogia dos escolhidos de Deus, só quando Deus quer falar alguma coisa, ele põe o número 7 naquela família. Ou então o J. Quem entendeu? Você pode procurar na Bíblia, que é bem assim. Amém, irmãos? Quando vai acontecer alguma coisa, ou tem o J, ou tem o 7. Amém? Isso estou dizendo lá atrás. E hoje, depois veio Jesus Cristo, que é o sétimo. Amém? E Deus ia consagrar, ia santificar tudo em cima do sétimo. O que é santificação? Santificação, Deus falou, não pode mexer mais. Tem que ser desse jeito. Quem entendeu? Diga amém. Então você vai ver quando veio Jesus Cristo, o sétimo, tudo que era maldição caiu em cima dele. Tudo que era bênção também caiu em cima dele. E ele levou toda aquela maldição, porque seria dali para frente Deus ia fazer um novo mundo, um mundo de salvação espiritual. Quem entendeu? Mas o povo não entendeu. Então agora Jesus vai para o túmulo
e leva todas aquelas coisas, maldições, todas aquelas coisas ruins. E quando ele nasce, aí nós temos que nascer da água do Espírito, da palavra de Deus. Quem não nascer da água do Espírito, por isso que eu batizo nas águas, que é um simbolismo, e depois Jesus veio falar para Nicodemo: se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Está vendo? Uma nova mensagem, nascer de novo, e que você tem que morrer aquela natureza carnal, nascer do Espírito. Ele fala: vocês não sabem, vocês são da terra e não sabem. Se eu falar das coisas celestiais, o que é celestiais? Aí ele fala para Nicodemo: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ei, e agora como que fica? Você está falando que ninguém subiu. Se ninguém subiu, o que desceu foi Deus, irmão. Amém? Não foi o corpo de Cristo, não foi o Filho de Deus. Amém? São as palavras de Deus que Deus haveria de anunciar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo que era palavra lá no Velho Testamento estava em Cristo. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é os acontecimentos de Deus aqui na terra. Quem entendeu? Amém. Você vai ver que Jesus fala: hoje se cumpriu essa escritura. Está vendo? É a palavra que está se cumprindo nele. Então ele leva tanto bênção como maldição para o túmulo. E quando ele levanta de lá, ele é o próprio Deus, que arrumou a salvação para mim, que arrumou um retorno para o homem voltar para ele. De que maneira? Através daquele corpo dele, que ele põe toda a maldição em cima de Jesus, amém? E vai para o túmulo. Agora, quando ele ressuscita, aí tão somente vai nascer a igreja do Senhor. Quem entendeu? Vai nascer uma mulher que não nasceu no dia de Pentecoste, lá junto com os judeus, com os filhos do reino, que seriam os judeus. Quem entendeu? O primeiro Pentecoste. Essa mulher que vai nascer lá na casa de Cornélio. Cornélio, ele era romano. Então você vai ver que a igreja vem de fora. Quem está entendendo? A mulher vem de fora. Deus não pega nada do povo judeu, se tratando de mulher, não pega nada dos judeus, porque a nossa salvação vem dos judeus, que até Jesus. Depois de Jesus, a nossa salvação veio e foi do céu. Os irmãos estão entendendo? Porque ninguém subiu ao céu, se ninguém subiu, ninguém desce. Então ele está falando do próprio Deus. E o verbo se fazer carne. Quem entendeu? Amém. Amém? Então o verbo se fez carne. A Bíblia fala que Jesus nasceu, por isso é chamado Filho. E ele, Deus, se manifestou. Jesus veio e fala: as palavras que eu estou dizendo não é minha, mas é o Pai que está em mim. Em mim. Você está entendendo? Então ele fala como Deus e ele fala como homem. Então, por que estamos falando sobre essas coisas? Porque a igreja, a mulher verdadeira, viria na casa de Cornélio. Então você vai ver Cornélio, quando o anjo aparece para ele está orando. E a Bíblia diz que o anjo aparece para ele e fala: Cornélio, envia lá um lugar lá, manda chamar Pedro. E ele vai dizer as coisas para você se converter. E Pedro tem uma visão, quando ele estava na casa lá, e o lençol subindo e descendo, e uma voz do céu que dizia: Pedro, não te corre. Ele: não, Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. Não é assim? Ó, presta atenção, os judeus, comum ou imunda. Tudo para os judeus era imundo. Amém, irmãos? Tudo para os judeus era imundo. E Deus, quando Jesus veio curando no sábado, Jesus veio cuspindo no chão e fazendo um lodo e curando aquele cego. Para isso tudo aquilo era nojento. E Jesus veio salvando aquela mulher que foi pregada em flagrante adultério. Amém? Porque chegaram para Jesus e disseram: Senhor, além de Moisés não manda que essa mulher seja morta, porque foi pregada em flagrante adultério. Mas cadê o homem? Essa era a lei deles. Faziam tudo errado. Quem está entendendo? E veio Jesus mostrar um novo caminho para mim e para você: se amar o seu próximo. Porque o maior adultério do mundo é o adultério espiritual. É você trocar o seu Deus, que é o único Deus.
e adorar outro Deus. Quem está entendendo? Então, eu conheço meu Deus, por isso nós cantamos no Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único? É. Lá quando Jesus disse que ele era o único, Jesus não existia. Quem está entendendo? Jesus haveria de vir, era promessa para a nossa salvação, era promessa para a salvação de Israel, mas eles não quiseram. E Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Está vendo? Ele volta a ser um Espírito. Então aquele templo, aquele corpo, tão somente para salvar eu e salvar você, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então por isso que estamos falando dessa mulher. Eu queria, vocês já lembram da mulher de, vocês já lembram da mulher de deixa eu ver, da tribo de Benjamim, ou da tribo de Judá? É Judá. Lembra Judá o que fez com Judá foi e casou com mulher estranha. Quem está entendendo? Essa mulher estranha chamava sua. Ela era estranha, não podia fazer isso. E Deus permitiu que ela casasse, que ele casasse com essa mulher. E ela teve, Judá teve 2 filhos. O primeiro morreu. Aí deu o segundo para a mulher, para a moça casar, porque tinha que ser assim, era a lei, tinha que casar com o cunhado, para colocar de geração. O que quer dizer isso? A mulher casava e não podia ficar viúva, amém? Ou então não podia ficar sem filho, porque senão perderia terra. Quem está entendendo? E a terra não poderia ser vendida, porque a terra era do Senhor, não podia vender, amém? Não podia vender nem passar para outro. Só que quando ficava viúva e ficasse sem remidor, ou ficasse sem alguém, homem na família, que era judeu, perdia tudo. Quem está entendendo? Então tá bom. Então você vai ver que aí Jacó, aí Judá teve um relacionamento com a sua própria nora. Quem entendeu? Com a sua própria nora, aí nasceu Pérez. É isso? E Pérez, você vai ver por que Deus fez aquilo? Porque os 2 filhos dele faziam coisas erradas. É assim que ele fazia. Eles fizeram coisa errada, Deus matou. E Deus permitiu deixar escrito para mim que eles faziam errado, Deus matou. E hoje Deus mata também. Ou porque matou lá, não vai matar aqui não. Quem está entendendo? Diga amém. Ou então você não seria Deus. Amém, irmãos? Então a lei foi dada para eles lá. Então tudo que era maldição, Deus deixou descarregar em Cristo. Agora Jesus levanta e fala para mim, para você ter uma vida melhor, você ter a ressurreição, você ter paz do Espírito, você ter alegria, você ter o Espírito Santo. É só ter Jesus. Quem está entendendo? Então tem que ter Jesus e o povo de Israel não quis Jesus. Amém? Por isso esses problemas no meio deles lá, e essas coisas que estão acontecendo, porque a igreja é paralela aos assuntos judaicos. A igreja segue paralela porque é espírito. Eles não entenderam, mas nós entendemos. Quem entendeu? Aquilo que eles não sabem, nós sabemos. Sabemos e cremos. Porque Deus deixou para nós, dentro do Espírito para mim, e Espírito para você, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Então teve Sua, depois de Sua, teve aquela Raabe, a prostituta, é isso? Raabe de fora, a Bíblia diz, presta atenção no exemplo de irmãos. Aquela mulher era prostituta, ficou sabendo que Deus ia acabar com tudo ali, ia arrebentar os muros de Jericó, ia invadir, ia matar tudo, todos ali. Ela chegou assim, e ela ficou sabendo daquilo ali. O Josué mandou os espias, e os espias foram e se esconderam na casa dessa prostituta. Lá na Bíblia fala que ela era prostituta, amém? Outros lugares que não falam que é prostituta, quando se você falar que é prostituta, você está pecando. Quem está entendendo? Eu não sei se é prostituta porque ela não vivia nem dentro do meio do povo de Deus, vivia no muro. Quase tipo assim, uma vilinha bem afastada, quem está entendendo? Então mais ou menos assim. Então ela ficou sabendo que o povo de Deus ia passar por ali, ia matar todo mundo, amém? A Bíblia diz que ela fez uma aliança com aqueles 2 espias que Josué enviava eles. É assim ou não é assim?
Porque ela falou, olha, nós tememos o povo de Deus, mas eu moro aqui, mas não posso fazer nada, sabe? Eu estou aqui também, sabe? Ela não era judia. Quem entendeu, diga amém. Então você vai ver que aquela mulher, ela tinha mais amor do que os outros. Você pode ver, ela falou, a minha família mora aqui, ela quis livrar a família dela. É isso ou não é isso? Ela ficou pensando na família dela, e ela, por ter amor à família dela, ela salvou a família dela. Salvou ou não salvou? Depois ela casa com o general lá do rei do exército, lá de Israel, e vai nascendo filhos. Depois dessa mulher Raabe vem o quê? Aí vem Ruth. Amém? Aí vem Ruth. Eu queria ler um pouquinho, voltar com os irmãos lá sobre Ruth, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós já lemos aqui, era bom a gente ter um pouquinho mais de tempo, mas como a gente não tem, aqui tudo tem convite. Vamos lá, Ruth, né? Nós estávamos lendo? Vamos voltar para lá? Então nós já lemos lá que Ruth era melhor que os 7 filhos. Era assim ou não? Então tá bom. Vamos ver Ruth 4, 7. Amém? Que diz assim: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão tá vendo? E contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava ou sapato e dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Agora vamos lá para Deuteronômio 25, 6. Deuteronômio 25, 6, um pouquinho mais para trás, o quarto livro, é o livro da lei. Deuteronômio 25, 6. Por que Boaz estava fazendo aquilo ali? Porque 25, 5, os irmãos acharam? Amém. Então diz assim: quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer, e não tiver filho, vamos prestar atenção, e não tiver filho, então a mulher do Ruth não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tornará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Então esse filho que ia nascer não seria dele, é só para segurar a herdade, só para nós não perder tudo lá. Quem está entendendo? Para não perder a casa, igual a minha casa aqui, ó. Ficasse sem, perdia tudo, amém? Vamos lá. 6. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão, está vendo? Irmão do defunto, do seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Amém? Então o irmão dava continuidade, nascia o filho, mas nascia o filho como se fosse filho do outro. Quem entendeu? Diga amém? Então levava o nome do outro. Versículo 7. Porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então a sua cunhada à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Agora 10 diz assim: e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Amém? Então quem não quisesse fazer isso, a nova chegava, cuspia na cara dele e ficava com essa fama, descalçado. Então você vai ver Ruth lá, o outro lá está tirando o sapato e dando para Boaz, porque era costume entre eles. É assim? Então vamos voltar lá para Ruth de novo. Deixa eu ver. Ah tá, Ruth aqui. Ruth 4:8. Já pode deixar?
Disse, pois, o vendedor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Entendeu? Era a lei. Então Boaz disse aos anciões e todo o povo: hoje, sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Eli. Está vendo? Passava para ele. Está bem? Então, se ele não faz isso, como é que se fala? A viúva ficava sem nada. Quem entendeu? Então vamos lá. Então Boaz disse aos senhores de todo o povo: hoje sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimelec e de Quilom, que eram tipos de borreiro, e de Malom, da mão de Noemi, ia passar para ele. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido. Ela era de fora, mas ela aceitou a servir o Deus lhes. Por isso ela foi abençoada. Ela foi abençoada e Noemi foi amaldiçoada. Já está falando. Entendeu também? E se não fosse Ruth, ela ficava sem remidor. Ficava sem tudo aquilo que era dela. Quem está entendendo? Então vamos lá, versículo 10. E de quem também tomou por mulher a Ruth Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido, sobre a sua herdade, está vendo? Para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. Agora o versículo 4:13. Vamos lá. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Né? Um filho. Então a mulher disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor. Amém? E seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice. Está vendo? Quebrando o lugar dela. Pois a tua nora que te ama, porque e ela te é melhor do que os teus 7 filhos. Amém? Então ela amou a sogra e falou: você viveu, onde você morreu, eu vou morrer. O teu Deus é o meu Deus. Deus é livre, não é livre? Amém, irmão? Então você está vendo aqui que ela aceita o Deus de Israel. Você vai ver quando Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, eles não aceitaram o próprio Deus. Quem está entendendo? Aí você vai ver essas coisas acontecendo até os dias de hoje, mas a igreja segue paralelo, porque a igreja conhece quem é o seu Deus. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu falei. 16. Agora 16 diz assim: Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Não está falando, vai falar sobre Davi, mas sim falando sobre Jessé. Quem está entendendo? Então vamos lá para os irmãos entenderem aqui um pouquinho mais, que diz assim, no versículo 18, conta assim: estas coisas são a geração de Amém? Lá atrás, onde nós fomos, amém? Onde Judá pegou uma mulher estranha, mulher de fora. Estas coisas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, que era lá o capitão do exército lá. E Naasson gerou a Salmão. Amon? Amém? E Salmão gerou a Boaz. E a Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Eu quero dizer para os irmãos, está falando sobre o pai de Davi. Não está falando de Davi, porque dali para frente, Deus da família de Jessé, Deus tinha separado Davi.
porque ele seria o sétimo filho. Então seria uma nova contagem, uma nova geração, os novos acontecimentos, porque através de Davi Deus ia levantar agora um rei, amém? E através desse rei Davi, Deus disse que não faltaria um sucessor para sentar no trono de Davi. Aí eles pensam que foi Salomão, pensam que foi aquela turma lá, não. Está falando de Jesus Cristo, espiritualmente, porque todos eles vão morrer. E de que valeu? Valeu alguma coisa? Mas o meu Deus, o meu rei, é rei dos reis, Senhor dos senhores, vive para todo o céu. Amém, Jesus. Entendeu? Amém. Então, isso está falando que não ficaria sem sucessor. Não foi Salomão, só fizeram coisas erradas. Mas no meio do povo de Deus era santo, Deus foi permitindo que essas coisas acontecessem. Porque quando viesse aqui nos nossos dias, Deus ia pegar uma mulher também de fora. É assim ou não é assim? Bom, então vamos continuar lendo lá. Deixa eu ver as horas. Vamos lá. O 22 diz assim: Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Tá bom. Então ela falou que Davi era o neto, né? Não, se você for contar aqui, não está falando dele. Está falando de Jessé. E depois de Davi, não todos estou Davi não. Depois de Davi vai ter uma nova geração. Amém? Dizendo que ele seria o sétimo, porque Samuel foi na casa de Jessé e quase que foi enganado. Amém? Se Deus não falasse para ele, vai lá e unge a Davi, né? Ele foi lá e passou o primeiro, passou o segundo, e ele viu alguém naquela grandão, e ele já tinha feito pensamentos errados quando ele ungiu a Saul. Saul era um bonito, quando ele foi na casa de Jessé, pensou que era um bonito também, grandão. E Deus tinha escolhido o menor. Quem está entendendo? O menor que estava lá no campo, cuidando das ovelhas que não era dele, era a ovelha do pai. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus cuidou das ovelhas do pai, nós somos a ovelha do pai. Quem está entendendo? Essa ovelha que somos nós, foi dado a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, pelo Pai. Quem entendeu? Diga amém. Amém? Então você vai ver onde eu estava, deixa eu ver. Aqui, voltando para Ruth. Conta comigo. Eu falei que Jessé que era o neto, foi? Lembra? Então vamos lá. Jessé, voltando para trás, Jessé é filho de Obed. Amém? Obed vem de Boaz. Então Boaz que é o pai e Jessé é o filho. Quem está entendendo? As coisas boas vão acontecer com os filhos. Então você vai ver Boaz, ele é tanto o neto, e depois dele vai nascer outro neto, da família dele outro neto, para dar seguimento às coisas de Deus. Quem entendeu? Diga bem? Então diz assim, Boaz, você vai ver que Boaz aqui, ele é o neto, deixa eu ver, ele é o pai. Boaz gerou Obed, né? E Obed gerou Jessé. Então Boaz aqui é o avô de Jessé. Quem entendeu também? Então ele sendo avô de Jessé, ele vai passar também a ser o neto. Você contando lá para trás, você vai ver que dá isso, quer ver? Agora vamos supor aqui, ele é o neto. Agora Boaz foi gerado por Salmão, certo? Salmão é o pai de Boaz. E Salmão foi gerado por Nason. Amém? Então Nason passa a ser o neto e passa a ser o pai. Quem está entendendo? Você conta aqui 3 gerações e vai sair isso. Você vai ver depois que vem. E Nason gerou a Aminadab. E Aminadab gerou Nason gerou. É que se você sabe que você complica, porque você de trás para frente e de frente para trás. Amém? O que eu quero dizer para os irmãos aqui, que você vai ver versículo 18. Essas são as coisas, as gerações de Pérez. Amém? Conta comigo.
Fé gerou quem? Esrom. Então Fé gerou o pai. Amém? Dias? Rom. Jejum gerou quem? Arão. Arão, então passa a ser o neto. Certo? Passa a ser o neto. Agora vai ser de Arão para frente, vai contar umas 3 gerações. E Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nação. Nação, neto. Amém? E Nação gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. Quem que é o neto aí? Boaz, irmãos. Amém? O neto é Boaz. Estou certo ou não? Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém? Então o neto é Boaz. Então Deus visita Jesus. Deus disse lá no Velho Testamento, Deus visitaria a maldade dos filhos da 3ª e 4ª geração. Amém? Com maldições. Por que nós estamos vendo isso aqui? Peraí, deixa o nosso irmãozinho atrás, ele viu. Estou errado, irmão aí? Não, tá certo. Estou certo? É meio complicado para entender. Não, você vai ver que, né? Você pega de trás para frente, de frente para trás, você vai ver que as bênçãos vêm do neto. Concorda comigo? Tá bom, e agora, cadê os netos de Deus? Hã? Aí você vai ver que nós somos os filhos de Deus, de verdade. Por quê? Nós somos os filhos de Deus. De que maneira? Veio Deus em Espírito e enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida Eterno. Então você vai carregar o nome do seu Pai. Jesus disse: eu vim em nome de meu. Pai. Então você vai ver que o nome do Pai, porque eu falei sobre o J e sobre o 7, só Jesus tem o J, Deus Já, que é o Deus Já, e esse Deus Já é o Deus Javé, é o Deus Jeová. Quem está entendendo? Vocês não estão entendendo? Não, isso é só para nós que Deus dá, irmão, né? Eles vão, a turma fora, é assim que funciona. Então presta atenção. Deus precisava, Jesus Cristo, para ter os seus filhos, precisava de uma mulher. E a mulher de Jesus Cristo não nasceu no dia de Pentecoste. Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste a mim convém agregar. Amém? E haverá um rebanho e um Pastor. quer dizer, haverá um dono, haverá ovelha, elas me seguem e de maneira nenhuma vai seguir outro. Quem está entendendo? Essa igreja aqui, essa mulher, nasceu na casa de Cornélio, romano. Porque na casa de Cornélio, os judeus lá mataram Jesus, fizeram um montão de coisa, mas lá no meio deles tinha os romanos também ali, que tinha dó de Jesus, e falavam: imagina que eles fizeram isso, que fizeram aquilo. Quem está entendendo? No meio deles já tinha pessoas convertidas a Deus, ou mesmo, amém? Você vai ver, né, Cornélio estava orando, quando Jesus falou para ele, manda chamar Pedro, porque Pedro era judeu, e a salvação veio dos judeus, e Pedro recebeu a chave da igreja. Quem está entendendo? E Pedro vai lá, não entendeu mais nada quando disse aquela voz que vinha para ele, dizia: Pedro, mate come. E Pedro dizia: não, Senhor, eu não comi coisa comum, imunda, comum ou imunda, chamando o povo gentil de imundo. E Deus falava para ele: Pedro, não considere comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Amém? Então, o que Deus purificou foi lá na casa de Cornélio. Quem está entendendo? Porque Cornélio era um homem temente a Deus, e o povo judeu não era. Ele era bondoso, dava esmola, a esmola dele chegava até o trono dos céus, enquanto lá no povo judeu, ele não considerava viúva, ficou viúva lá e ficou órfão, se lascava no meio deles. Quem está entendendo, irmãos? Por isso Deus é amor, e Ele vai sempre, quando você tem amor, e você vai ver que Deus faz parte desse amor. Quem está entendendo? Então, por isso que Jesus veio como pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Mas graças a Deus, lá na casa de Cornélio, nasceu essa mulher. Nasceu ou não nasceu? Aí tinha a mulher lá. Essa mulher que nasce na casa de Cornélio, cheia do Espírito Santo de Deus. Agora que somos nós. Agora nós somos filhos de Deus. Ao sabermos que crê no céu, então nós cremos o nome do Senhor. Nós temos
O nome dele, como o nome dele? É Jesus, judeu, tá? Não. É Jesus Cristo. Amém? Não tem sobrenome. Lá para trás ninguém tinha sobrenome. O único que tem esse sobrenome é quando ele é da família, que tem a igreja, e agora eu tenho que carregar o nome do meu pai. Por exemplo, meu pai, eu sou Carlos Roberto Rodrigues. Por que o Rodrigues? Porque o Rodrigues é do meu pai. Quem está entendendo? Mas lá nas coisas de Deus não existe isso. Jesus disse: eu vim em nome de meu pai. Não tem outra. Ele recebe esse nome, sobrenome, por causa daquilo do sacrifício dele. Amém? Então ele vem, se faz pequeno, aí ele ganha um nome que é acima de todos os nomes. No céu, na terra e debaixo da terra. Então não tem mais Jeová Jireh, Jeová Sadá, entendeu? O nome dele é Jesus, que venceu Satanás. Não como Deus, mas como homem. Quem entendeu? Como homem, irmão. E como homem também ele morre. Mas ao terceiro dia Deus o ressuscita. E estamos aqui. O mundo não entende. Você vai ver a igreja, e falei para os irmãos que o jeitinho que aconteceu com o povo de Israel acontece nos nossos dias também. Nos nossos dias Deus está vindo buscar uma igreja. Cadê as outras? Se perderam. Quem entendeu? Se perderam ou não se perderam? Sim. Então você vai para a Bíblia e só tem uma. Por que existe muito? A doutrina do jeito, a doutrina de Deus. Jesus está vindo buscar uma igreja fiel, que guardaram a minha palavra e perseveraram na doutrina dos apóstolos. É assim ou não é? É. Sabe o que é você perseverar? Você ficar firme? Mudar, mas você não mudou. Ninguém pode mudar a Bíblia. Está cheio de doutrina por aí, mas a Bíblia tem a doutrina dela. É assim ou não é assim? E Jesus, quando vem, Jesus diz: vocês vão saber se essa doutrina que eu estou vos trazendo é minha do próprio Pai. Porque é a mesma doutrina. Entendeu, irmãos? Como que Deus possa nos abençoar? Deus nunca pegou nada dos judeus. Amém? Deus, como homem, nasceu lá na Judéia. Amém? Mas na verdade, o nosso Deus verdadeiro veio do céu. Amém? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Na verdade, Jesus Cristo foi o sacrifício, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que o povo judeu entendeu, não vão entender até hoje. E graças a Deus que lá atrás tinha alguém que entendeu. Foi Abraão, quando Abraão creu em Deus e obedeceu ao seu Deus. Isso foi imputado como justiça. Sabe o que é justiça? Que obedeceu. Amém, irmãos? E hoje nós temos que voltar a ter a fé de Abraão. Amém? A fé dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Está vendo quando nós falamos? Aí você vai voltar para Abraão, vai lá atrás e vai ver. Ele amava o único Deus. Amém, irmão? Não tinha mais. Na Bíblia, não quero que eu diga uma coisa, na Bíblia não tem lugar para dois deuses. Quem entendeu? Amém? Quando Jesus falava do Pai, o Pai não estava presente, era ele que estava falando. Quando o Pai falava do Filho, era o Pai que estava presente e não o Filho. Quem entendeu? Amém? Então nunca é dois. Ele é o mesmo ontem, hoje e eterno. Amém. Ele é o que é, o que era, o que há de vir. Como que você vai arrumar outro? Irmãos, Deus te abençoe a igreja, Deus te abençoe quem vai ouvir esse vídeo aí, que Deus possa abrir a mente dele, porque a palavra de Deus é assim, irmãos, ela traz salvação, mas já os que criam, se não ver que é o contrário, fica difícil. Quem entendeu, diga amém? Amém. Por isso Jesus disse de por todo mundo pregar esse evangelho, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Jesus vai mais além e fala assim: esse evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho. Este evangelho, Jesus é o reino. Esse evangelho nasceu na igreja lá na casa de Cornélio, que Paulo fez parte daquela igreja. Quem está entendendo? E assim, vamos ficar de pé, que Deus possa nos abençoar em nome